Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garoni. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONI, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONI no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Dia 7 de agosto de 2022, mais uma data que ficará marcada na história do Vasco. Nesse domingo, os sócios votaram sim para a criação e venda da SAF do Vasco pela venda de 70% dos ativos dessa SAF, que será constituída a partir dessa segunda-feira para o Grupo 777. O que isso significa? A partir dessa segunda-feira, o futebol do Vasco não é mais gerido pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e passa a ser gerido pelo Vasco SAF, que pertence majoritariamente a partir de agora ao Grupo 777. Pela primeira vez em 124 anos, o futebol do Vasco não vai ser gerido diretamente pelo Vasco, vai ser gerido por um terceiro. É um momento onde eu vejo o torcedor, ou grande parte da torcida, é claro que você nunca tem uma unanimidade, num caso tão delicado como é essa criação da SAF, sabendo, até por ser algo tudo muito novo no futebol brasileiro, eu vejo como um momento onde grande parte da torcida, a maioria dela, se tem uma renovação de esperança, como se fosse um Réveillon. Tem muito disso no Réveillon, uma virada de ano ali, todo mundo espera que as coisas mudem de um dia para a noite, e eu vejo o torcedor do Vasco com esse sentimento nesse momento, e não é por menos. E eu digo torcedor, deixo bem claro torcedor, porque eu vejo e já vi em alguns momentos agentes políticos do Vasco, inclusive da atual gestão, celebrando como se fosse um grande feito. E para mim, aí olhando pelo lado político da coisa, para mim, na verdade, é um atestado de incompetência de quem está lá, de quem esteve lá e de quem almejou um dia estar lá. Todos os agentes políticos do Vasco que passaram pelo clube nos últimos anos, seja como situação ou oposição, forçaram ou colocaram o Vasco numa situação onde em 2022, 22 anos após conquistar seu último campeonato brasileiro, o quarto de sua história, menos de 25 anos depois de conquistar a Libertadores da América pela segunda vez, ou conquistar a América pela segunda vez, em 48, em 98, esses agentes políticos colocaram o Vasco numa situação onde só a venda, ou talvez só a venda, fosse capaz de manter o Vasco vivo, né? Não só ao vivo, vai estar sempre vivo para o torcedor, o Vasco jamais iria acabar, mas manter o Vasco competitivo, o que não conseguiu ser nas últimas 2 décadas. Então, no momento, inclusive, onde se cobrou um pouquinho mais de profissionalismo no futebol, foi exatamente onde o Vasco teve a sua grande queda, ou seja, de 2000 para cá. O Vasco não soube acompanhar as mudanças no futebol, os seus agentes políticos não conseguiram acompanhar e o Vasco hoje se coloca numa situação onde só a venda do futebol consegue trazer algum tipo de esperança, ainda que seja uma incerteza. Você tem a certeza do investimento, a obrigação de investimento e, é claro, com dinheiro facilita muito para você fazer futebol. Uma das maiores dificuldades do Vasco, obviamente, nos últimos anos foi a falta de dinheiro, mas você tem ali ainda a questão da competência. Competência não vem junto com dinheiro. O dinheiro te ajuda, obviamente. Você tem mais dinheiro para investir, a margem de erro, inclusive, a margem para você errar é maior. Então você pode ser até um pouquinho menos competente, mas com dinheiro ali facilita bastante. E isso a gente vai ver como é que vai ser a partir de agora. Mas esses agentes políticos já se mostraram incompetentes há muito tempo. Então, o torcedor do Vasco hoje muito mais celebra a saída desses agentes políticos de décadas e décadas do Vasco do que realmente a chegada da 777, que é algo incerto. É um grupo novo que você não tem você não tem conhecimento do know-how deles, não tem um tempo de trabalho ali dentro de algum outro clube para a gente entender realmente se vai ser algo positivo ou negativo em relação à gestão. Não estou falando de investimento. Investimento é fundamental para qualquer clube. Mas estou falando em relação à forma como vai ser gerido esse futebol. Ainda é um pouco incerto, ainda assim traz mais esperança do que qualquer agente político do Vasco nos últimos anos. Esses agentes deveriam se vergonhar. Até fazendo uma rápida analogia aqui, para mim a venda do futebol, como eu disse, traz esperança, mas não pode ser um motivo de comemoração. Para mim é como se um pai desse o filho para outro criar.
para o vizinho criar, porque ele não é mais competente para gerir aquilo, gerir a educação, a alimentação, enfim, de quem ele deveria cuidar. Ou seja, os agentes políticos do Vasco dos últimos anos não foram competentes o suficiente para fazer esse clube andar, para manter esse clube do tamanho que é e vai ser sempre. Mas não só pela história, o Vasco precisava viver também o presente, galgar novos ares para o futuro. E esses agentes não conseguiram trazer isso para o Vasco. Então ele tem que dar o seu maior bem, ou vender o seu maior bem, para outra pessoa gerir, porque ele não foi competente. Então, político do Vasco não tem que comemorar nada. Tem que se envergonhar, porque não foi competente nos últimos anos para fazer o que deveria ser feito e agora vai entregar na mão de terceiro para que seja feito, com essa expectativa. E aí você vem, aí sim, a sensação do torcedor, o sentimento do torcedor justo, porque esse torcedor sim fez muito pelo Vasco nos últimos anos, mesmo sem receber nada em troca. Mesmo sem vendo o clube cair e voltar, não conseguir sustentar numa simples Série A. Não é nem uma questão de disputar títulos, é de se sustentar na elite do futebol brasileiro. O Vasco não teve essa competência nos últimos anos e agora coloca nas mãos da 777 essa esperança de uns novos ares, de um novo desempenho dentro do gramado. E agora falando um pouquinho de futuro, eu vejo muito torcedor imaginando uma mudança muito drástica do dia para a noite. Eu ainda acho que o Vasco vai demorar algum tempo para voltar a ser competitivo no nível que a gente viu, por exemplo, quem tem a minha idade, mais de 30 anos, quem viu na década de 80, na década de 90. Não acho que da noite para o dia o Vasco vai passar de um time que sobe e desce na Série A, Série B, para um time que vai disputar título brasileiro. Não é da noite para o dia. É só ver o Botafogo que virou SAF e não está disputando o título brasileiro, muito longe disso. Está passando, inclusive, alguns perrengues ainda na Série A. Até porque dinheiro muitos outros clubes também têm. Gestão muitos outros também têm. Inclusive há mais tempo do que o Vasco tem. Do que a 777, no caso, vem trabalhando. Então tudo isso, já falei algumas vezes em live, no dia que a gente tiver 20 clubes com dinheiro, 20 clubes competentes em sua gestão, vão continuar caindo 4. Então não basta só... então você precisa fazer um trabalho realmente muito sério, muito sólido, e eu acredito que a 777 vai fazer isso, porque ela precisa disso também para ter o retorno dela. Ela não tá lá porque ela gosta do Vasco, não tá lá porque, nossa, que legal, vamos ter um time aqui. Ela tá lá para fazer dinheiro. E ela vai fazer dinheiro com um time na Série A, ela precisa estar na Série A, ela precisa ter um investimento maior, precisa ter a torcida do seu lado, senão ela perde tudo isso e o investimento dela também vai por água abaixo. Então, é uma expectativa, não basta querer, você tem que ter competência também, mas isso gera uma nova expectativa no torcedor. Só acho que essa expectativa tem que ser bem calculada, exatamente para não imaginar que amanhã o Vasco subindo, como já se projeta, mesmo sem a 777, já se projeta para o Vasco subir nessa temporada e conseguir jogar a Série A em 2023, não acho que vai ser da noite para o dia que o Vasco vai estar disputando o título. O importante é o Vasco ter um projeto de futebol bem consolidado para que se sustente na Série A e para que, se sustentando na Série A, com trabalho a médio e longo prazo, você consiga voltar a disputar títulos, seja uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, e devagarinho você conseguir subir até você brigar no topo do futebol brasileiro. Não dá para você ganhar todo ano também, isso não existe, nunca teve no futebol brasileiro e não vai ser agora. Mas se colocar entre os 4 primeiros do futebol brasileiro, é uma obrigação que o Vasco deveria ter todo ano. Não só de permanecer entre os 16 para não cair, mas brigar lá em cima. Eu acho que é isso que o torcedor espera e acho que é isso que o torcedor precisa cobrar a partir de agora. Capacidade, não só capacidade de investimento, mas competência no investimento, competência no futebol, para que o resultado venha não só financeiro, mas principalmente dentro de campo. Agora a gente vai ver como é que vai ser esse funcionamento da Vasco SAF e quais serão os próximos capítulos dessa nova gestão do futebol do clube. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.